Olá pessoal, meu nome é Marcos e juntamente com o Igor nós iremos apresentar o trabalho que aborda o sensoriamento e condicionamento de sinais de um sistema fotovoltaico para rastreamento de MPPT. Bom, devido ao tempo, de uma forma bem rápida, nós iremos abordar os seguintes tópicos. Primeiramente, iremos fazer um contexto e apresentar o contexto e a relevância do tema, seguido pelos objetivos. Depois, nós iremos abordar o desenvolvimento do trabalho, mostrando todo o circuito, né, os sensores desenvolvidos, o filtro, bem como o circuito para a tomada de decisão. Por fim, nós iremos apresentar os resultados e as conclusões. Realizando a contextualização para a relevância do tema, nós temos que é uma realidade no mundo o crescimento pela demanda de energia elétrica e, consequentemente, nós temos também o crescimento de uma necessidade da produção de energia elétrica aumentar. Então, uma das soluções para esse crescimento acontecer de forma a não prejudicar o meio ambiente e de maneira que ele não vá terminar, já que a principal fonte da matriz energética mundial são os combustíveis fósseis, que geram um grande impacto no meio ambiente e são finitos. Aqui nós podemos ver o circuito básico de um sistema fotovoltaico composto pelo painel, um conversor de corrente contínua para corrente contínua, que vai ser responsável pela elevação da tensão, para posteriormente ser possível a realização da inversão dessa corrente contínua proveniente dos painéis, se tornar compatível com a corrente alternada de baixa frequência da rede. Essa figura aqui vai mostrar a variação da tensão e corrente de acordo com a radiação solar. E o objetivo do circuito controlador, juntamente com o MPPT, é manter esse sistema operando o maior tempo possível no ponto de máxima potência. Bom, então, visto que este trabalho ele se insere, digamos assim, num recorte de um sistema fotovoltaico, o objetivo principal, então, deste nosso trabalho é realizar o sensoriamento e condicionamento de sinais de um sistema fotovoltaico para rastreamento desse ponto de máxima potência. Então, em outras palavras, basicamente nós desenvolvemos, através do software PSIM, estes dois sensores de corrente de tensão para então eles serem aplicados no algoritmo de máxima potência, de ponto de máxima potência dos conversores, para que esse chaveamento aqui do conversor seja feito de forma ótima, digamos assim. Passando agora então para o desenvolvimento do trabalho, essa primeira figura aqui ela mostra o nosso circuito proposto para fazer os três tópicos anteriormente citados. Como nós podemos ver aqui, esse painel aqui que o PSIM nos disponibiliza, ele vai variar a potência máxima dele de acordo com a irradiação que entra no S e com a temperatura. Para essa nossa análise, nós vamos fazer a variação somente na irradiação solar. E como já foi dito, variando essa irradiação, nós vamos ter variação na tensão e corrente e, consequentemente, o ponto de máxima potência vai mudar. Então aqui nós temos o sensor de tensão, o sensor de corrente e o filtro. Esses três bloquinhos aqui são subcircuitos que vão ser posteriormente apresentados. Aqui nós temos o circuito de controle, que vai fazer o rastreamento do ponto de máxima potência do sistema. Bom, então, abordando agora os subcircuitos, né, que foram desenvolvidos, que representam os sensores de tensão, de corrente e o filtro. Primeiramente, nós vamos mostrar o sensor de tensão. Basicamente, o funcionamento deste sensor, né, que nós implementamos, ele se dá da seguinte forma. Os dois sinais, né, então, de tensão, que são provenientes desses dois pontos, são inseridos, né, no bloco de soma, e basicamente ele faz a subtração desse ponto aqui, cujo potencial é maior, e deste ponto aqui, cujo potencial é menor. Então, com isso, nós temos a diferença de potencial aqui entre esses dois terminais. E, posteriormente, então, este sinal ele é inserido aqui no sistema de controle. O segundo circuito, né, ele representa o sensor resistivo de corrente. Bom, então, como a partir, né, do princípio de funcionamento de um sensor resistivo, nós utilizamos uma resistência aqui com baixíssima impedância para que a perda neste resistor seja também baixa, visto que a perda em uma carga resistiva é proporcional ao produto da carga, né, da resistência, e ao quadrado da corrente que percorre essa resistência. Então, basicamente aqui, o funcionamento se dá da mesma forma que o sensor de tensão.
feita então aqui a diferença de potencial entre esses dois pontos, e posteriormente esse sinal é inserido em um bloco que faz a divisão. Essa divisão é feita, né, com o denominador sendo proporcional a essa resistência. E pela lei de Ohms nós entendemos que isso é igual à corrente. Esse sinal de corrente então ele é inserido aqui no nosso bloco de controle. Porém, visto que esta resistência ou melhor, este sinal de tensão proporcional à resistência é muito baixo, ele está no denominador, no estágio inicial de operação deste sistema, este sinal aqui de corrente, né, de tensão proporcional à corrente, ele tem picos elevadíssimos no início. Diante disso, né, foi necessário implementar um filtro apenas para atenuar este sinal inicial aí. Bom, então foi desenvolvido então este filtro aqui. Este é um filtro do tipo Salem-Key, passa baixa, de ordem 3 e com 2 estágios de operação, como pode ser visto aqui com a utilização desses dois amplificadores operacionais ideais aqui na nossa simulação. A frequência de corte escolhida foi em torno de 100 Hz e foi suficiente para os resultados que nós esperamos. Então, este sinal aqui de saída, ele agora representa a corrente, né, que nós precisamos para inserir aqui no nosso bloco. Então, eu tinha dito que este sinal aqui ele é inserido aqui, mas na verdade esse sinal aqui ele entra no filtro, né, como pode ser visto aqui. A partir do filtro, então ele vem para os sistemas de controle. Falando agora da parte do circuito para a tomada de decisão, como o Marcos falou, nós vamos ter os dois sinais de tensão que vão ser proporcionais à tensão e à corrente fornecidas pelo painel entrando no nosso bloco. Aqui dentro nós vamos ter um algoritmo, e o algoritmo escolhido para rastrear o ponto de máxima potência foi o algoritmo de perturbação e observação. Esse algoritmo ele vai consistir basicamente em realizar uma perturbação. Essa perturbação é uma pequena variação na tensão, e depois de realizar essa pequena variação na tensão, ele vai verificar se a potência atual é maior do que a potência anterior. Se sim, ele vai realizar essa mesma perturbação novamente até convergir para o ponto de máxima potência. Por exemplo, se essa perturbação foi um acréscimo na tensão de referência, ele vai continuar realizando um acréscimo. Se for um decréscimo, vai continuar realizando esse decréscimo. Uma desvantagem desse algoritmo é que ele possui um pequeno atraso quando ocorre uma variação muito brusca de radiação solar, como vai ser observado no gráfico a seguir. Bom, então indo para os instantes finais da apresentação, aqui nós iremos apresentar os resultados e as conclusões. Bom, este aqui então é o gráfico, né, gerado a partir do PSIM, em que é possível observar na curva vermelha a potência máxima fornecida pelo painel, né, a potência ideal. E na curva azul, então, representa o sinal, né, de potência obtido a partir do nosso sistema de controle com os nossos sensores desenvolvidos. Como o Igor destacou, este atraso, né, que ele comentou pode ser observado aqui neste ponto, né, em que há um atraso aqui para o sinal. Então, para nossa conclusão aqui, nós temos que os objetivos do trabalho foram atingidos, iniciando com a contextualização e a introdução ao tema, destacando a relevância desse tipo de sistema para os nossos sistemas atuais de energia elétrica. O segundo requisito a ser atendido foi o desenvolvimento de um sensor resistivo de corrente, seguido de um condicionamento do sinal de corrente através de um filtro. A implementação do algoritmo também foi realizada para tomada de decisão e ajuste do ponto de máxima potência. Então, a partir dos resultados obtidos, né, com a implementação deste sistema, estes resultados validam a aplicação dos sensores do filtro, bem como do algoritmo apresentado. A referência utilizada foi esta, para o algoritmo de perturbação e observação. E assim nós agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.